Muito bem, são 8h13. Estava perguntando aqui ao secretário se ele se importava em eu chamá-lo de professor ou secretário. Ele falou, pode chamar de qualquer coisa, fica tranquilo. É só uma referência, né, para a gente não errar. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos com você, Marcelo Feres, e com o Arnaldo Neto, nosso jornalista hoje de plantão. Vamos lá, vamos para essa questão que está gerando muita polêmica, e aí eu vou ouvir do Marcelo desde o início como que foi pensado isso, que é esse novo arrumamento, digamos assim, esse novo arranjo da Secretaria de Educação para esse início de novo ano letivo. Sobretudo, Marcelo, o que eu mais recebi contestação foi o fato de professores de creche que vão ter que atuar no ensino fundamental. Uma vez que eu prestei concurso com uma determinada regra, como que agora eu vou trabalhar de uma outra forma? Essa é a contestação. O que é basicamente esse decreto e como que se chegou a essa questão de deslocar esse professor de creche para o ensino fundamental? Bom, essa é uma questão que eu preciso de um tempinho para esclarecer e, ao mesmo tempo, ela acaba sendo bastante interna à realidade dos profissionais da rede municipal. Então, peço desculpas aí que, eventualmente, o restante da audiência pode não compreender, mas vamos esclarecer para os nossos colegas professores da rede municipal afetados, né? O que ocorre? É importante a gente reconhecer que há uma perda grande com a não contratação, ou a interrupção também, assim como aconteceu com a regência, dos professores de contrato temporário. Então, nós também não temos professores de contrato temporário. Estávamos com muitas turmas sem professor para fechar esse ano letivo de 2020. Na medida que tomamos ciência disso, solicitamos apoio dos professores que não estavam em sala de aula por razões justificadas, que fizéssemos uma força-tarefa. E eles aceitaram esse nosso pedido. Tivemos mais de 160 professores da rede municipal que retornaram à sala de aula para ajudar na complementação aí do ano letivo de 2020. Começamos então em maio de 2021. Qual é a situação concreta que nós temos? A carência de professor persiste. Já digo, parte da solução que a gente vai criar, ou está criando, mas a carência de professor é uma realidade. Para além disso, nem todos os grupos a gente consegue fazer atividade online. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Você imagina no caso de berçário, como vai botar o bebezinho para fazer atividades online? Isso não se torna uma coisa prática, né? Você pode ter ações voltadas para apoiar o professor, os pais dos alunos. Quando eles podem participar, é bem-vindo, absolutamente. Mas nós temos, então, professores que fazem um trabalho de extrema importância, né, na educação infantil, no berçário, mas que, na verdade, a pandemia acaba rompendo essa capacidade de atuação, principalmente esses profissionais. É um número limitado, né, do ponto de vista da tamanho da nossa rede. O que foi pensado momentaneamente? É importante que se diga. Nós estamos fazendo algumas reorganizações que o mais crítico é deixar estudantes sem aula porque não tem professor da turma. Ainda que a aula tenha suas carências, suas dificuldades, mas deixar o aluno sem nada não dá. Então, a ação da secretaria, ela visa justamente o quê? Momentaneamente, contar com o apoio desses profissionais, que são professores, mas que estão atuando, ou estariam atuando em berçário, que se trata de algo essencialmente presencial. Não tem como você fazer isso remotamente. Como é que você vai fazer esse tipo de atividade remota? Isso foi muito refletido no âmbito da secretaria, né? A equipe técnica analisou isso pedagogicamente e tal. Então, a proposta que se faz dado que a gente está momentaneamente com carência de professores, esses colegas nos ajudam. Então, eles são profissionais de carga horária de 35 horas semanais. Eles nos ajudam em atividade cuja carga horária é até inferior, de 25 horas, atuando, por exemplo, no pré-1, no pré-2 ou até no ensino fundamental. Então, isso, na verdade, tem que fazer aqui um meia-culpa. É porque a comunicação via uma portaria, ela às vezes gera múltiplas interpretações. A gente sabe disso, né? Mas não houve tempo, esse é um assunto novo, por isso a gente está fazendo essa agenda aqui. Ainda não deu tempo da gente fazer as explicações necessárias. Tem uma portaria que vai ser publicada nos próximos dias, que detalha mais a regência, inclusive, que aí dá mais evidência sobre as questões de apoio. Então, eu resumo essa questão como um pedido de apoio aos professores,
que, em hipótese alguma, isso foi analisado juridicamente, se chamaria algo relacionado a desvio de função, o que não tem nenhuma questão nesse sentido. Não se está alterando lotação de professor, não se está alterando o vínculo de professor e nem colocando o professor para trabalhar mais. É simplesmente um apoio momentâneo que tem data para acabar, na medida que a gente vai resolvendo a questão e vai voltando ao ensino híbrido, vai voltando para o ensino presencial com vacinação. Então a gente teve que se alongar um pouco para dizer o seguinte: trata-se de uma parceria, uma necessária parceria em prol dos estudantes. Que parceria é essa? O profissional, ele tem formação, ele não estará fazendo uma atividade para a qual ele não está formado. Não se trata de um desvio de função e não se trata de uma ampliação de carga horária, mas se trata sim de, num primeiro momento, ele poder estar ajudando, uma vez que o berçário ele não consegue estar ajudando. Então esse profissional hoje ele não consegue ter uma atividade efetiva, porque não é possível fazer online uma atividade de berçário, por exemplo. Mas a gente entende, compreende, os colegas estão com dúvidas e a gente vai procurar esclarecer e sanear todas essas dúvidas. Mas como isso é uma portaria muito recente, né, do dia de anteontem, aí a gente não teve tempo de esclarecer. Mas se tiver mais perguntas sobre isso, a gente aprofunda. Só que trazer um panorama. Aí vai uma dúvida minha, que pode ser de outros ouvintes também que não atuam na área. Quando você fala termos como apoio, parceria, parece que é opcional. É opcional nesse momento? E com relação além de ser opcional ou não, houve escolha de turma já para esse ano letivo? Essa escolha de turma ela fica anulada? Como que fica esse processo? Aí você já menciona uma segunda portaria que a gente chama de reorganização de turmas, tá? Ou seja, esse trabalho regulatório da Secretaria está sendo muito intensificado nesse mês de maio. A gente chama de apoio no seguinte sentido: somos profissionais da educação que atuamos numa escola, né? Como acontece em qualquer outro espaço de trabalho. Se você, naquele momento, há uma demanda para que possa fluir melhor o trabalho na escola, a gente entende que a gente pode discutir sobre um processo de priorização. O não apoio, nada é obrigado, nada é obrigatório, mas o não apoio nesse sentido é mais ou menos dizer o seguinte: eu vou preferir ficar com a minha turma de berçário, que eu não consigo desenvolver a atividade, e vou aceitar que na minha escola tem uma turma de pré-1, pré-2, que eu tenho a participação do estudante, que vai ficar sem professor. Então, assim, é um diálogo que, a rigor, ninguém é obrigado a fazer, tá? Mas como tem uma série de regramentos, né, da própria lei da regência, eu não estou associando diretamente uma coisa a outra, eu acho que a gente vai chegar a bom termo em termos de apoio, sim, à escola, né? Não um apoio diretamente à secretaria. E, paralelamente, eu tenho que complementar, né? Nós estamos numa ação de contratação ou chamamento dos professores contratados que ficaram com seus contratos interrompidos aí por também cerca de um ano. Então, isso vai ser um atenuante. Só que a gente não consegue fazer isso, né, numa virada de chave. Eu preciso ter a educação funcionando. Então, há uma visão muito clara por parte da Secretaria de Educação, que a prioridade é o estudante. É a melhoria da qualidade da aprendizagem do estudante. E eu tenho certeza que isso dialoga com o interesse dos nossos colegas profissionais da educação e particularmente dos professores. Então, é muito mais um ruído de comunicação, sim, do que efetivamente uma ação que possa pôr ou trazer prejuízo a quem quer que seja. Quando apoio é justamente porque a escola está precisando dessa ação. Se não funcionar, sob o ponto de vista da não aceitação dos profissionais, isso vai ser dialogado com muita tranquilidade. Mas e com relação à escolha de turma que já aconteceu? Essa escolha de turma está anulada? Paralelamente a isso, nós lançamos uma portaria chamada reorganização de turmas, porque nós estamos iniciando o ano letivo. Então, as escolas têm orientações, os diretores, de como fazer essa readaptação. Por exemplo, se eu tiver uma turma com 10 alunos, 2 turmas com 10 alunos, que a rigor nem todos estão atuando com esse nível de participação que a gente gostaria, por que não ter uma turma com 20 ou 25 alunos? E com isso eu ter mais alunos atendidos pelo mesmo professor. Isso a gente chama de reorganizar a turma. É uma outra ação temporária que não visa sobrecarregar o professor, mas sim ajudar para que o estudante não fique órfão de professor nesse momento mais crítico. Isso vai ser resolvido ao longo do tempo aí, mas num curto espaço de tempo, acredito. Porque, por exemplo, há a previsão de chamada dos contratados em uma parte em junho e outra parte em julho, não é isso? Até final de julho nós teremos todos já atuando.
Aí, com a volta de todos os contratados atuando, vai ter uma reformulação novamente dentro do ano letivo, com esses professores que estão cedidos para o ensino fundamental voltando para sua origem de creche, é isso? Exatamente. Na medida em que a gente tem o berçário começando a funcionar, porque veja que nós estamos numa situação que não dá para fazer um planejamento somente pelo olhar da educação, né? Você tem toda uma visão sistêmica, você tem toda uma questão pandêmica no meio do caminho, mas o plano que nós temos é avançar paulatinamente, e os professores vão chegando. Mas observe, se eu tenho até o final de julho para que os professores cheguem, o que nós vamos fazer de maio até julho, se a gente pode contar com o apoio desses nossos colegas professores para estarem ajudando? Eles deixam de estar, por exemplo, no berçário e vão estar no pré-1. Eles têm formação para isso, estão aptos, são profissionais competentes. Então, é nesse sentido que a gente solicita, quando a gente considera isso como um apoio, mas é um apoio para a escola. Só para não perder o fio aí, Arnaldo, deixa eu voltar aqui e deixar uma coisa clara, que se bem que para mim não ficou, acho que está dando também uma repercussão aqui, uma microfonia aqui na página, em nossa página do Face. O pessoal está falando, Marcelo, que não é ajuda, os professores estão sendo chantageados com o pagamento da regência. Isso. E tem também, tem aqui a Nelma Andrade coloca professor ping-pong. Aí eu gostaria que o senhor detalhasse. E teve uma pessoa aqui que ela colocou: não quero mudar de turma. Queria achar o nome aqui dela, mas. Eu queria achar também, que ela prefiro continuar. Fernanda, isso. Prefere continuar na creche sem. Fernanda Chicralha Siqueira. Bom, então vamos lá. É importante. Pois não. Por favor, pontua pra gente aí. Eu sou professor de creche, não quero entrar, não quero ajudar, ou não quero participar, ou não quero mudar da minha creche. Ok. A questão é, o professor está atuando ou não está atuando? Esse é o chamamento. Você, Nogueira, professor de creche, você está atuando, está desenvolvendo as suas atividades diariamente, dado que a pandemia traz limitações no berçário? É aí que começa a conversa. A gente está considerando o seguinte: infelizmente, ainda que se possa trabalhar no modelo remoto, ele não alcança todos os profissionais. Então, não é possível ter trabalho remoto para todos. É o caso, por exemplo, do berçário. Então, essa é a questão. Quando a gente faz uma portaria, sob o ponto de vista regulatório, que estabelece esse tipo de contribuição, é mais ou menos dizer o seguinte: a escola está precisando que o profissional ou o professor atue nesse momento desta maneira para ajudar os estudantes. Então, assim, é claro que o profissional pode olhar apenas para si e dizer, bom, o problema do estudante é do diretor ou da Secretaria de Educação. Esse é um caminho, mas acho que é o nível que não estamos na Secretaria de Educação e nem na rede. Acho que talvez eu colocaria isso muito mais como uma questão de compreensão do que está se propondo, do que muito longe de ser uma chantagem, porque o que a lei diz tem a ver com é possível considerar a regência com atividade remota, não é verdade? Então não se trata de chantagem. Como é que alguém vai chantagear? Agora, se não há atividade, não há regência. Mas isso aí não tem nada a ver com a portaria, tem a ver com a legislação. Eu volto a dizer, esse é um ponto importante, mas ele envolve um segmento que também é muito importante, e a gente vai precisar comunicar esse grupo para nos fazermos entender. É simples assim de manter a questão do diálogo. O princípio é que a gente não pode chegar e deixar passar a situação do momento. A situação de momento, eu estou falando de maio, eu estou falando de junho, é que tem muito aluno sem professor. Então, se a gente encontrar outros caminhos mais criativos, a gente vai resolver, conjuntamente com esses profissionais, sem nenhum problema. Professor, só pedir aqui, Arnaldo. Também... Não, desculpa, perdão, mas só para colocar a Fernanda Chicralha Siqueira, que eu falei, ela disse que não atuo na creche. Sou professora do fundamental. Vocês confundiram. Ó, Fernanda, quando entrou o seu comentário, a gente estava falando sobre creche. Você falou, não quero. Então, né, a gente pegou naturalmente esse vídeo. Mas foi bom, então. Porque eu até cheguei a comentar, eu não vejo esse clima, né, dentro da nossa educação. Então, eu fico satisfeito aí. Foi muito importante aí o retorno da Fernanda. Deixa só eu tentar esclarecer mais um ponto aqui, Marcelo, com você, para aproveitar esse momento, que a gente está falando sobre isso e tem muita pergunta quanto a isso. Qual o amparo jurídico que você, enquanto secretário, tem de que esse remanejamento não é um desvio de função no setor público? Outro ponto,
o professor de berçário, o professor de pré-escolar, ele pode fazer, lá na minha cidade é dobrada, aqui tem outro nome. Qual que é o nome quando a pessoa pega uma outra turma num turno RET. Ele pode, o professor de creche, ele pode fazer RET no ensino fundamental? Se não pode, não há algum conflito nisso? Vamos lá. O que ocorre? Com relação ao remanejamento, essa não é uma ação, digamos assim, da secretaria, sem que seja discutido com a equipe pedagógica, primeiramente, em relação a em que medida essa ação ela é possível ser feita do ponto de vista pedagógico, o profissional está apto, ele tem condições de fazê-lo. Como eu mencionei anteriormente, até a questão de carga horária é diferenciada, porque o professor ele deixa de ter uma atuação correspondente a 35 horas semanais de trabalho, e que muitas das vezes não consegue executar nenhuma delas. Essa é a realidade, não por falha dele, mas é porque a situação de pandemia, o modelo remoto não se aplica, então as 35 horas dele não são passíveis de ser produtivas na perspectiva da atividade para a qual ele está contratado. Tá? Isso é uma realidade que não é responsabilidade do profissional, e sim a pandemia que nos coloca nessa situação. Agora, o remanejamento, para além da dimensão pedagógica, que leva em consideração essa aptidão, ele está apto, certamente tem um olhar também da questão jurídica. Não iríamos fazer uma ação que pudesse estar sob qualquer circunstância, pondo em risco aí a própria questão do desvio de função. Então, isso envolveu uma discussão prévia, tanto no âmbito da assessoria jurídica da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, quanto também da Procuradoria do município. Então, essa foi uma ação, ainda que eu não tenha participado tão ativamente, mas a equipe que tocou essa questão foi muito cuidadosa nesse sentido. Tá? E a segunda parte sobre a questão do RET, o RET é legítimo sim, e essa ação que nós estamos propondo, segundo informações que eu recebi, ela já acontece em ritmo normal, pré-pandemia, por exemplo, com esses mesmos professores. Aí eu estou repassando a informação, tá? Porque eu estou chegando e não tem todas elas. Mas esses mesmos professores já fizeram esse tipo de atuação recebendo um valor complementar, ou seja, o RET. Então não é uma novidade exatamente, e só fizeram isso porque tem formação, aptidão e competência para tal. Então é muito mais um ruído de comunicação mesmo, a gente sabe que isso nem sempre é tão fácil fazê-lo, mas eu acredito que isso vai ser superado em pouco tempo. Pois não, Nogueira, tem alguma pergunta? Não, agora sempre tem muita participação aqui sobre isso e sobre outras demandas também, e a gente falava aqui sobre RET e RPA. Aproveitar então e perguntar a possibilidade de retorno de RET e também contratação de RPAs para dar toda essa estrutura que as escolas precisam, como segurança, o auxílio, também acompanhantes, enfim. Eu estou até assim, com um sorriso, porque na área tecnológica é muito comum a gente ter siglas, né? Praticamente tudo que a gente vai usando de tecnologia é sigla para lá, sigla para cá. E nessa pergunta você me pergunta como é que fica o RET e o RPA. Eu fico imaginando quem não é da área da educação, ou não está muito familiarizado, de que eles estão falando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui de pedir desculpa aos ouvintes que não têm essa familiaridade toda. Mas assim, o RET é justamente a possibilidade do profissional trabalhar assumindo uma carga horária a mais e recebendo por ela. Né? Então, ele ajuda a educação, de novo, isso é uma parceria, porque ele não pode ser só o interesse do profissional, tem que ser uma ajuda que é necessária para a educação, para que a gente possa avançar. Então, o princípio é o mesmo. O RPA já é uma sigla, né, que diz respeito à questão de prestação de serviço de autônomo. Na prática, nós estamos falando o seguinte, o RET são ações, assim como o RPA, embora sejam siglas, é reforço de atividade profissional. A gente precisa, a educação precisa de profissionais que possam estar ajudando. Nesse sentido, o que aconteceu? Até aqui, né, nós estamos fechando aí agora o mês de maio, não foi possível a gente ter os contratos na totalidade, como eu falava anteriormente, de modo que todos os profissionais pudessem chegar e estar presentes na sala de aula. Da mesma forma, temos carência também em demais profissionais de apoio. Então, é disso que nós estamos falando nessa pergunta. O que eu posso afirmar? Nós não vamos iniciar escola no ensino híbrido sem que essas condições sejam resolvidas. Por isso que eu falava mais cedo, que isso vai ser paulatino. E o motivo pelo qual isso não está acontecendo é muito objetivo, né? A situação de um município que entra em calamidade financeira porque não consegue pagar todas as despesas e tal, isso faz com que todos os setores, e a educação acaba momentaneamente sofrendo também com isso, acabam tendo que se ajustar. Então, por exemplo,
de que forma a gente poderia já começar com todos esses profissionais dentro da escola, inclusive com o RET, se a gente está num modelo que é, por nós mesmos, questionado em termos de qualidade da aprendizagem. Então, eu penso que, à medida que a gente vai avançando com o modelo de ensino híbrido, mais presença na escola, mais manutenção na escola, a gente vai mudar essa realidade. Eu tenho certeza, a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui e lembrar desse período de penúria que a gente está passando atualmente, e eu imagino que isso vai estar acontecendo, quem sabe numa próxima reunião, numa próxima agenda, a gente não possa já estar falando de um cenário bem mais promissor do que a nossa vida dentro da pandemia. Professor, a Isabela Soares fez uma pergunta que entendo como pertinente a esse assunto que a gente está falando nesse bloco. E tem um outro ouvinte que me sumiu, que agora tem muita gente participando, e a gente agradece essa interação de vocês, mas que fez uma outra pergunta que também é pertinente nesse caso. A desse outro ouvinte, que eu não recordo o nome, é a seguinte: em resumo, o profissional da educação infantil, de creche ou de berçário, ele tem o direito de escolher se vai ou não para o ensino fundamental? Sempre, sempre. Ele está sendo orientado a fazer isso, mas jamais obrigado a fazer isso. Tá, então ele pode não querer ir? Pode. E sofre alguma sanção ou só fica sem a regência? A verdade é que nem a regência nós falamos, tá? Mas sanção não se aplica. Agora, eu volto a dizer, é uma questão de princípio, não é uma questão de forma, não é questão formal. Isso a própria escola vai conversar, os diretores vão conversar, e eu acredito que esse ruído desse momento, eu acho que ele vai ser muito mais entendido daqui para diante. Mas nada é obrigatório. Tá. Certo. E a Isabela Soares fez uma outra pergunta que vejo pertinente para o momento. Nós estamos falando dos professores de berçário, nós estamos falando dos professores de creche. E o auxiliar de creche, como que fica a vida dele nesse momento? Como ela já está, né? Na verdade, a gente tem a mesma dificuldade. Nem todas as áreas profissionais, elas conseguem, mesmo dentro da educação, elas conseguem atender no modelo de ensino remoto. Então, para você ter esses profissionais atuando, é preciso que, atuando no sentido próprio da sua atividade, é preciso que a gente tenha atividade presencial. Isso aí é a necessidade que a pandemia nos trouxe, e não há como você fazer trabalho remoto, né, nesse sentido. Então, continua como já está. Nogueira, 8h35, vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo. Só uma dúvida aqui, nós ficamos de falar aí sobre o RPA, falamos, né, agora, sobre o RET também, tem um terço de férias, sobre o pagamento de um terço. Dá para resumidamente falar, professor, por favor? Dá. O que há hoje de passivo, né, a própria prefeitura, né, o prefeito de Garotinho tem procurado sinalizar de que todas as questões que estão pendentes vão ser resolvidas, isso ao longo do tempo. Então, seguramente, essa questão do terço de férias também, né, eu preciso saber particularmente de que nós estamos falando, porque, a rigor, na educação a gente já fez esse pagamento, então eu não sei se é uma pergunta própria da educação, então teria que ser um pouco mais específica, porque o pagamento da educação, dado que a gente usa recurso, mais uma sigla, né, do Fundeb, isso já foi feito dentro do período previsto. Perfeito. Bom, então são 8h36, nós vamos ao intervalo comercial. Você segue ouvindo aí a Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Algumas dúvidas aqui, Arnaldo, só para a gente pontuar isso aqui e fechar o assunto, sobre como, por exemplo, quais são os critérios do início híbrido, do ensino híbrido, a escolha de escolas, porque as 10 que foram nominadas, isso já foi abordado no primeiro bloco. Então esse programa inclusive estará disponível daqui a pouco em podcast aí para todos os aplicativos de Spotify, Deezer, o aplicativo que você preferir. Naturalmente você pode ouvir o programa na íntegra, a parte da entrevista aí, daqui a pouco você pode conseguir ouvir aí naturalmente. Então essas dúvidas aí já foram esclarecidas no bloco anterior. 8h37, voltamos em instantes. Devido à pandemia